Começando mais um Gira NBA. E aí, meus consagradinhos e minhas consagradinhas, tudo bem com vocês? E espero que sim. Bem, no início do vídeo não se esqueça de interagir de alguma forma para que dessa maneira nós tenhamos o compartilhamento desse vídeo pelo YouTube e assim que mais pessoas tenham acesso às notícias do melhor basquete do mundo. Então, curtir, comentar, se inscrever, compartilhar, auxiliam e muito no crescimento do canal. Bem, vamos falar sobre o primeiro jogo das finais da Conferência Leste, New York Knicks e Indiana Pacers. E já começamos com um jogo extremamente top, cara. Que jogo foda, velho. Muito, muito, muito bom. Jogaço, cara. 138-135 para o Indiana Pacers, que conseguiu se recuperar de uma vantagem de 17 pontos que o New York Knicks tinha aberto no quarto quarto, para vocês terem uma noção. Levou o jogo para prorrogação e aí conseguiu vencer no overtime. Tirando esse momento que o New York Knicks, que nem eu mencionei no quarto quarto, conseguiu abrir uma vantagem considerável, o que aconteceu na maior parte do jogo foi o seguinte: o New York Knicks à frente do placar e o Indiana Pacers sempre acontecia isso, sabe? Chegava ali, ficava 2 pontos, o New York Knicks ia lá, abria 5 pontinhos. Aí o Indiana Pacers ia lá, encostava de novo, o New York Knicks abria 7. E foi nisso. Eu falei, nossa, mano, será que vai ser dessa maneira assim a partida até o final? Ok, né? Tá sendo disputado, né? O Indiana Pacers não tá deixando o placar ele abrir, mas, sabe, parecia que faltava alguma coisa pro Indiana Pacers conseguir passar à frente, né? Até que houve um momento aonde, que nem eu mencionei no quarto quarto, o Jalen Brunson, ele faz a quinta falta dele, é retirado para que seja poupado, né, para que não faça a sexta falta até o final do jogo. Nesse momento, tem uma debandada no placar do New York Knicks, vamos falar assim, quase tudo começou a cair, e aí a diferença ela chega a ficar de 17 pontos nesse momento, faltando 7,24 no cronômetro. A diferença do New York Knicks pro Indiana Pacers estava consideravelmente boa, uma coisa que não tinha acontecido na partida inteira. Eu até achei, poxa, eu acho que agora vai ser isso, né? Tendo em vista que o Indiana Pacers ele correu atrás até agora, não conseguiu empatar ou passar, eu acho que agora com 17 pontos na frente já é caixão lacrado, vamos falar dessa maneira. Entretanto, cara, depois do minuto 3 e 14 mais ou menos, Aaron Nesmith, cara, ele vestiu a skin do Reggie Miller e, mano, começou a meter bola de 3, cara. Matando bola de 3 pra caramba. Tanto que, no final do jogo, ele matou 8 de 9 bolas tentadas de 3, pra você ter uma noção. Só ele, só nessa de bolas de 3, ele fez 24 pontos, pra vocês terem uma ideia. E é assim, e aí o Knicks foi chegando, até que, no último lance, basicamente, do quarto quarto, o Tyrese Haliburton consegue matar uma bola no estouro do cronômetro, ele infiltra dentro do garrafão, só que ele não queria o empate, vamos falar dessa maneira. Ele volta pra fora do garrafão e tenta chutar do perímetro. Ele acerta. O problema é que ele tava pisando na linha. Então, basicamente assim, ok, ele acertou e levou o jogo pra prorrogação, mas a ideia dele era vencer no tempo normal. Pra você ter uma noção, ele tinha total liberdade pra chegar e tentar fazer a bandeja, mas não, ele pega a volta, tenta fazer a cesta de 3 e não consegue. Ele vai lá, comemora, todo mundo do Indiana Pacers achando que o jogo tinha acabado, etc, mas não. O jogo vai pra prorrogação e na prorrogação, o jogo ainda muito pegado, muito parelho, o New York Knicks ia lá, sofreu uma falta, convertiu os 2, o Indiana Pacers ia lá, conseguia fazer 2 e foi indo nessa pegada até o final do jogo, partidaça, 138-135 para o Indiana Pacers, que abre 1-0 na série contra o New York. Estatisticamente, a equipe do Indiana Pacers ela veio da seguinte maneira: Pascal Siakam, 17 pontos, Aaron Nesmith, 30 pontos, Miles Turner, 14 pontos, Andre Newbard, 15 pontos, Tyrese Haliburton, 31 pontos. No banco de reservas, destaque para o TJ McConnell com 10 pontos. E para o Tyrese Haliburton, 11 assistências também. Da linha de 3, 15 de 37, 40% de aproveitamento. Da linha do lance livre, 21 de 28, 75% de aproveitamento. Foi um jogo onde, tirando o final do quarto quarto, vamos falar assim, ambas as equipes tentaram muito pouco bolas de 3. A gente teve um jogo muito mais dentro do garrafão e muito mais físico dentro do garrafão, o que foi interessante na minha opinião, que eu gosto de ver esse tipo de partida. Para a equipe do New York Knicks, Mikal Bridges, 16 pontos, Odi Anunoby, 16 pontos, Karl-Anthony Towns, 35 pontos e 12 rebotes para ele. Jalen Brunson, 43
pontos, cara, 43. Entretanto, acertou só uma de 6 da linha de 3. Josh Hart, 8 pontos. Aqui ele pontuou pouco, mas pegou 13 rebotes e foi muito bom defensivamente. Aqui a atribuição defensiva do Josh Hart foi irretocável. Da linha de 3, 11 de 34, 32% de aproveitamento, e da linha do lance livre, 28 de 40, 70% de aproveitamento, e aqui um ponto negativo por causa de lances livres perdidos pela equipe do New York Knicks, que obviamente fizeram a diferença no final, no placar final. Outras estatísticas interessantes na partida: ambas as equipes tiveram mais do que 50% de aproveitamento nos arremessos, foi um jogo bem interessante. O Pacers acertou 51 de 100, enquanto o Knicks acertou 48 de 94, foi uma boa estatística dessa maneira. Uma coisa que foi um ponto extremamente negativo para a equipe do New York Knicks, que lembra bastante o que aconteceu no jogo entre Minnesota e Oklahoma, foi o número de pontos que eles sofreram após um turnover, uma roubada de bola ou um turnover que a equipe do Indiana Pacers fez com que a equipe do New York Knicks cometesse. Para vocês terem uma noção, 27 pontos vieram de turnovers para a equipe do Indiana Pacers. O Indiana Pacers teve dos 138, 27 pontos vindos de turnovers que a equipe do New York Knicks cometeu. E para vocês terem uma noção, né, que nem a gente sempre menciona como ponto de comparação, New York Knicks conseguiu apenas 4 pontos advindos de turnovers. Então, assim, ótima partida defensivamente nesse aspecto para o Indiana Pacers, sem sombra de dúvidas. Pontos no garrafão: 50 para o Pacers, 62 para o New York Knicks, faltas 24 a 23. A equipe do New York Knicks, na maior parte do tempo, para ser bem honesto, jogou melhor. Entretanto, o que importa é quando o juiz apita, né? Quando zera o cronômetro, vamos falar dessa maneira, e aí o Indiana Pacers conseguiu ser melhor. Foi um jogo clutch do Tyrese Haliburton contra o jogador clutch do ano, o Jalen Bronson. Bem, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado, tamo junto e até a próxima!